Olá, estudantes, tudo bem com você? Aqui é o professor Denis, e esta é mais uma aula do nosso curso de Métodos Matemáticos Aplicados. Na aula de hoje, a gente vai discutir as EDOs de primeira ordem e vai tratar das suas soluções. A bibliografia para a aula de hoje é o livro de Equações Diferenciais Ordinárias, do IMPA, e o livro de Introdução a Circuitos Elétricos, porque ele trata muito bem das equações diferenciais, do Dorff. Então vamos lá? Bom, o que a gente vai ver nessa aula? Nessa aula a gente vai ver o que são EDOs, que são as equações diferenciais ordinárias, o que é isso? A gente vai ver alguns exemplos de sistemas que podem ser modelados por EDOs, e aí a gente vai entender o que é a ordem de uma EDO. O mais importante, a gente vai ficar mais tempo nessa aula, é aprender a resolver analiticamente uma EDO de primeira ordem, direto no domínio do tempo. A gente vai ver depois como usar o Python e a biblioteca NumPy e SciPy para resolver numericamente uma EDO. Porque geralmente muitas EDOs não têm solução analítica, né? As de primeira ordem tem, mas as outras não. E depois a gente vai poder comparar o resultado da solução numérica com a solução analítica encontrada. Depois eu vou dar uma pequena palhinha de como fazer isso em Scilab também, ok? Então vamos lá? Bom, equação diferencial ordinária ou EDO. Então, uma equação diferencial ordinária, uma equação diferencial é aquela que envolve derivadas. Simples assim, certo ou não? Portanto, uma equação diferencial, ela tem como solução uma função. Quando essa função desconhecida depende de uma única variável independente, então trata-se de uma equação diferencial ordinária, ok? De uma EDO. As EDOs são classificadas de acordo com a maior derivada presente na sua equação. Quando em uma EDO eu só tiver uma derivada primeira, então a ordem da EDO é de primeira ordem. Uma EDO de primeira ordem é aquela que só tem a derivada primeira. Já uma EDO de segunda ordem é aquela que tem pelo menos uma derivada segunda. E aí pode ou não ter a derivada primeira, tanto faz, porque o que importa é a maior ordem, certo? De um modo geral, os sistemas que têm uma variável de estado, a gente vai ver o que é isso rapidamente, vão ser modelados por EDOs de primeira ordem, ok? Aqui eu tenho um exemplo, então, de uma EDO. Então, uma EDO é isso aqui, ó. Essa é uma EDO em x. E a variável independente é o tempo. Então, eu digo que dx dt mais 4 vezes x mais 5 igual a zero. Pronto, eu escrevi uma EDO. É uma equação diferencial porque ela tem dentro da sua equação uma derivada. E eu tenho que encontrar uma solução em x que seja compatível com essa equação, ok? Essa solução não vai ser um número, vai ser uma função, ok? Bom, como eu falei, as equações diferenciais têm uma ligação importante com as variáveis de estado. Então, variável de estado é aquilo que está sendo derivado dentro da EDO, tá bom? Isso porque, para que ela seja derivável, uma variável precisa ser contínua, certo ou não? Então, quando eu estou tratando com uma EDO, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma EDO de segunda ordem em S, para que eu possa derivá-la no tempo, o S tem que ser contínuo em função do tempo. Uma variável de estado é aquilo que tem como característica ser contínua em função do tempo, ok? A gente vai ver alguns exemplos disso, mas, por exemplo, a posição de um objeto ele é contínua em função do tempo. O objeto não salta de um ponto a outro, ele não teleporta, não é? Assim como certas correntes, certas tensões em circuitos elétricos, ou a temperatura de um objeto, que não dá um salto instantâneo. Ela pode mudar rapidamente, mas ela não salta, ela não muda de um estado para outro instantaneamente. Isso são variáveis de estado. Então, eu posso obter o estado de um sistema, qualquer instante, conhecendo as suas variáveis de estado. Então, as variáveis de estado são importantes porque, uma vez conhecendo as variáveis de estado, todo o sistema fica representado. Então, se eu tiver um circuito elétrico, por exemplo, se eu conhecer as variáveis de estado, basta eu fazer equações simples, não EDOs, mas equações normais, para encontrar as outras componentes daquele circuito. Assim como se eu souber uma das posições de um sistema mecânico, se eu conhecer a posição em função do tempo, eu conheço a princípio tudo que eu preciso. Claro, depende do sistema, às vezes eu preciso saber a velocidade também. Os sistemas que possuem apenas uma variável de estado são modelados por EDOs de primeira ordem. Já os sistemas lineares que possuem duas variáveis de estado são modelados por EDOs de segunda ordem. Mas existe uma alternativa. Eu não preciso escrever uma EDO de segunda ordem. Existe sempre um processo de separar essa EDO em duas EDOs de primeira ordem, tá bom?
Aqui tem um exemplo disso, é uma coisa bem simples, a gente às vezes imagina que é um trabalho muito complexo fazer separação, mas não é. Então, por exemplo, ó, note que eu tenho essa EDO aqui, ó, D2S dt2 mais 3ds dt mais 2s menos 4 igual a zero. Se eu tiver essa EDO, se eu quiser separar ela em duas EDOs de primeira ordem, basta dar um nome para a primeira derivada, tá bom? Eu estou imaginando que isso aqui, esse S é o espaço. Se o S é o espaço, a posição, então a derivada é a velocidade. Então eu vou chamar de v. Então eu vou chamar aqui ds dt igual a v. E isso já é a minha primeira equação. Ao fazer isso, basta substituir toda vez que eu tiver a primeira derivada por v. Então aqui vai trocar por v, e aqui que eu tenho a segunda derivada de s, eu vou passar a ter a primeira derivada de v. E aí, olha só, a equação fica uma equação de primeira ordem, uma EDO de primeira ordem, mas que mistura tanto v quanto s, ok? Mas agora eu tenho um sistema de duas EDOs de primeira ordem. Então, tanto faz, né? E eu poderia fazer o contrário agora. Substituir de novo o v por ds dt e voltar para a minha EDO de segunda ordem. São representações matemáticas equivalentes, tá bom? Eu estou falando isso bem rapidamente, né? Em cursos de modelagem, a gente entende melhor esse papel das variáveis de estado nos sistemas. Mas elas são fundamentais para que você possa entender o comportamento de um sistema ao longo do tempo ou ao longo de qualquer outra variável. Okay? Vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro esse papel das variáveis de estado. Ó, alguns exemplos, né? O primeiro vai ser um sistema mecânico, uma queda livre. Então, vamos assumir que a gente tem um sistema dinâmico, de movimento. Ele sempre é regido pela segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Ok? Bom, uma coisa que eu vou fazer é decompor quem é a aceleração. A aceleração, se eu pensar de forma instantânea, ela é a variação da velocidade no tempo. Então é dv/dt. Ou d2s dt2, porque a velocidade também é a variação da posição no tempo. Ok? Então eu posso trocar a aceleração por d2s dt2 ou dv/dt se eu quiser. Por outro lado, a força numa queda livre é dada pela força-peso, que é a aceleração da gravidade. Então a força vai ser menos a massa vezes a gravidade. Ok? Então eu vou substituir aqui o F igual a menos mg desse lado da equação, ok? E desse lado da equação eu vou deixar m vezes d2s dt2. O que vai acontecer é que vai cortar a massa, certo? E eu vou chegar nessa equação aqui, ó, numa EDO de segunda ordem para a posição, certo? É uma EDO bem simples, mas é uma EDO de segunda ordem. Se eu quiser escrever ele em função da velocidade, então eu paro nesse ponto aqui, ok? E escrevo ele assim, tá bom? Mas eu tenho que saber que eu tenho alguma coisa escondida ali, né? Porque a velocidade é a segunda variação, é a variação da posição com o tempo, tá bom? Mas eu posso escrever qualquer uma das duas EDOs. Vamos pegar um outro exemplo interessante, ó. Um sistema térmico pode ser modelado pela lei de Newton de resfriamento, certo? Então vamos pensar assim, ó. Dado um corpo com temperatura θ, que perde calor prioritariamente para o ambiente, ok? Que está com temperatura θ ambiente, por condução. Ele sempre vai perder para o ambiente, mas ele perde prioritariamente por condução. A lei de Newton do resfriamento, que é uma aproximação, né? Ela diz que o dQdt, ou seja, a taxa de perda de calor do objeto, vai ser igual a um coeficiente de transferência de calor, H, vezes a área de contato entre o ambiente e o objeto, o A maiúsculo, vezes a diferença de temperatura. Faz sentido, né? Imagina que eu zere qualquer um desses daqui. Eu deixo de ter perda de calor, né? Se a temperatura for igual do objeto do ambiente, não tem perda de calor. Se não tiver área de contato nenhuma, não tem condução, não tem perda de calor. Né? E se o coeficiente de calor for zero, ou seja, for um isolante perfeito, então também não tem transferência. Faz sentido, ok? Ótimo. Então, uma vez que eu modelei desse jeito, agora eu posso, dependendo das características do objeto, se eu desprezar, por exemplo, a compressibilidade do corpo, a gente pode assumir que toda perda de calor implica numa diminuição da energia interna do objeto, certo ou não? Então, posso imaginar que toda perda de calor tem a ver com a temperatura, certo? Que tem a ver com a energia interna, certo? A energia interna, isso aqui é termodinâmica, né? Mas você não precisa entender disso para entender como a gente está fazendo. Essa energia interna, U, é igual a massa vezes o calor específico do material, vezes uma
uma diferença de temperatura que geralmente é desprezível, né? Esse θ é a temperatura do objeto em si e esse θ é uma θ referência, porque toda energia precisa de um ponto de referência para dizer que ali é energia zero, tá bom? Então, se você quiser, você pode substituir só por mc θ, mas como vai ter uma derivada aqui, então tanto faz esse θ de referência, tá bom? Então, se isso é verdade, então eu vou dizer que todo dq dt, toda perda de calor, é igual a uma redução da energia interna do objeto. Se o é mc θ menos θ de referência, então du dt é a derivada desse sujeito aqui, certo ou não? A massa e o calor específico são constantes, então eles saem para fora dessa derivada e aparece ali o mc, certo? Já a derivada do θ fica a derivada do θ mesmo, e a derivada dessa referência, que é constante, dá zero. Então, eu posso substituir o dq dt em um certo objeto por mc dθ dt. Olha que interessante. Tá vendo? E aí eu volto, então, para esta... Pego esse termo aqui e substituo aqui, e eu vou ter a EDO de transferência de calor, que é muito utilizada para fazer um monte de modelagens, certo? Então, aqui, ó, dθ dt é igual a menos HA sobre mc, θ menos temperatura ambiente. Então, veja, a equação de estado aqui é a temperatura, né? Porque ela tem a ver com a energia não pode desaparecer. Então, se a temperatura está ligada à energia, se eu assumir que a temperatura está ligada à energia, ela vai ser uma variável de estado, certo? Se eu quiser diminuir ou aumentar a temperatura, eu tenho que roubar ou entregar energia para o meu objeto. E isso não vai acontecer instantaneamente. Ele vai ganhar um monte. Ele pode ganhar rápido, mas não vai ganhar instantaneamente. Ok? Entenderam ou não? Bacana, né? Vamos ver um outro problema mecânico muito famoso. Ó, geralmente é usado para modelagem em controle, né? Eu tenho o sistema massa-mola amortecedor, certo? Então, o sistema massa-mola amortecedor, geralmente conhecido como um amortecedor de carro, né? Eu tenho um ponto fixo aqui, coloco um amortecedor viscoso, coloco uma mola e uma massa prendendo os dois, tá bom? E aí eu quero saber o que acontece. Quando eu dou uma força externa, que pode ser, por exemplo, um carro passando por uma lombada, o que vai acontecer com a posição do carro em função do tempo? Né? Ele vai tomar uma pancada também, ele vai oscilar, o que vai acontecer? Tá bom? Bom, a somatória de todas as forças que regem sobre esse objeto de massa m vai seguir a lei de Newton. Então, a somatória das forças vai ser igual a massa vezes a aceleração. Dessa vez eu vou usar x como posição, porque tem x aqui no nosso gráfico, tá bom? Para ir variando os valores, para ir variando os símbolos que eu uso para as coisas, ok? Então, quando eu fizer isso, eu digo que a somatória das forças é igual a m d2x dt2. E aí eu tenho que agora ver quais são as forças, né, que estão atuando. Então, a primeira é que se eu tenho uma posição que aponta para cá, eu tenho uma força da mola para cá que vale kx. Então, uma das forças é menos kx. A outra é que eu tenho uma força do amortecedor. Se o amortecimento for viscoso, ele é proporcional à velocidade. Então, é menos Fv dx dt. E a força externa, né? Eu posso vir com essa monte de termos e igualar e reorganizar, né? Se eu igualar isso aqui tudo a isso daqui, eu posso depois jogar tanto esse termo quanto esse termo para o mesmo lado do d2x dt2. Ó. E eu vou ter uma equação, um EDO de segunda ordem desse jeito, tá vendo? Em que a força externa é igual a massa vezes d2x dt2, mais a força viscosa dx dt, mais kx, ok? Quem é a variável de estado nesse caso? A posição e a velocidade, certo? Ela pode estar implícita aqui, mas é a velocidade. Sempre que eu tenho uma EDO de segunda ordem, é porque de algum modo eu tenho duas variáveis de estado, ok? A primeira, derivada, e a própria variável de estado. Tudo bem? Olha, como um último exemplo, antes da gente começar a resolver, porque também não adianta ver 200 exemplos, eu vou dar um de elétrica, se você é mais familiarizado com ele. Eu vou dar um circuito em que eu tenho um capacitor, certo? Que carrega e descarrega com uma certa fonte, tá bom? Então, ó, dado esse circuito a seguir, ó, vamos pensar num circuito em que eu tenho um circuito primário que carrega o capacitor C com essa fonte aqui, e tem um circuito secundário, quando a chave vira, que descarrega o capacitor ó, em cima dessa resistência, tá bom? Se eu usar as equações
de malha para equacionar esta malha aqui, ó, a segunda malha, né? A equação de malha significa que a soma das tensões é igual a zero. Então, eu posso vir, né, e seguindo o meu capacitor nesse sentido aqui, ó. Eu venho para cá, como eu adotei VC aqui, eu pego ele pelo ponto negativo e fica menos VC. Continuo caminhando e encontro a resistência. Eu adotei a tensão dela descendo também, então vai dar menos VR. E aí continuo descendo e encontro a fonte em que o capacitor está descarregando, porque tem uma fonte também nesse lado, e pego ela pelo ponto positivo. Então vai dar mais V1, ok? Lembrando que o capacitor carregou com V0 aqui. Mas é claro, né, a tensão no resistor é R vezes I, não é? E as duas correntes são iguais, né? Lembre que eu só mudei a chave aqui, ó. Então, não é que esse circuito continua funcionando. Quando eu mudei a chave, esse circuito sai fora da jogada e eu tenho uma malha única. Então, as correntes são todas iguais. Então, como a corrente no resistor é igual à corrente no capacitor, e eu sei que a corrente no capacitor é C dVc dt lá do eletromagnetismo, então eu vou substituir isso aqui tudo nessa equação aqui, ó, tá bom? Então, eu vou deixar o VC como VC, porque a tensão no capacitor é variável de estado. Vou trocar o VR duas vezes. Vou trocar o VR por R e R, e depois vou trocar o IR por C dVc dt. Então, o VR vai dar menos RC dVc dt, mais V1 igual a zero. Se eu dividir todos os termos por VC, por RC, perdão, por menos RC, eu posso reescrever esse EDO desse jeito. dVc dt mais VC sobre RC é igual a V1 sobre RC. Então, note, por que a tensão no capacitor é a variável de estado desse circuito? Porque a tensão no capacitor está ligada à energia que o capacitor tem, certo? Então, a energia não desaparece. Então, por mais que eu faça circuitos estranhos e vire chaves, a tensão dos resistores pode mudar instantaneamente quando eu virar uma chave. A do capacitor, não, certo? Quando eu mudo, a tensão dele tem a ver com quanta energia ele tem armazenada. Então, ele vai tentar descarregar essa energia, tá bom? E aí sim a tensão dele vai mudando, mas vai mudando de acordo com SDO, ok? Bom, a gente já viu um monte de exemplos, já viu que tem tudo quanto é sistema que a gente pode modelar. Térmico, mecânico, elétrico e outros exemplos também, tá bom? Agora, como é que eu resolvo o EDO, então? Como é que eu, a partir do EDO, descubro qual o comportamento, qual a posição do objeto em função do tempo, qual a tensão do capacitor em função do tempo, qual a temperatura do objeto em função do tempo? Bom, existem diversos caminhos para encontrar a função que satisfaz a EDO e as suas condições iniciais, certo? Para as EDOs que permitem separar, em um lado, todos os termos dependentes da variável de estado e do outro, todos aqueles que dependem do tempo ou da variável independente, então eu posso aplicar uma integração dos dois lados, certo? A gente vai ver isso aqui num exemplo. Por outro lado, se eu tiver EDOs lineares, eu posso abordar um caminho de solução diferente, em que eu separo a solução que depende só da variável de estado e da solução que também depende do tempo. E faço um caminho que é conhecido como resposta natural e forçada. É um caminho talvez mais simples, porque ele não depende de resolver uma integral, ok? Então vamos ver o primeiro caso aqui, ó. Vamos pegar um exemplo bastante simples, em que eu tenho a seguinte EDO, dy dt menos k0 vezes y é igual a zero, tá bom? Sendo k0 uma constante, tudo bem? Eu preciso sempre dar uma condição inicial para a minha variável de estado. A EDO não vai me entregar a condição inicial, ela vai dizer como varia no tempo a partir daquela condição inicial. Então a minha condição inicial vai ser a seguinte, ó, o y para quando t é igual a zero, eu vou chamar de y0. Pronto, está dada a condição inicial. Pode ser um número, né? Poderia ser um número, se isso aqui for uma EDO de capacitor é 5 volts, se for a corrente no indutor é, sei lá, 2, 3 amperes, se for uma posição e assim por diante, uma temperatura, não é? Imagina que eu tenho um objeto que está esfriando em contato com o ambiente. Eu só consigo resolver isso se eu souber a temperatura inicial, tá bom? Bom, mas dadas essas condições da EDO, como é que eu resolvo ela, né? Olha, se eu quiser fazer com separação de variáveis, então eu vou ter que separar tudo que depende de y de um lado e tudo que depende de t do outro, não é? Então, como eu tenho esse EDO desse jeito aqui, ó, o que eu posso fazer é pegar este termo daqui, passar para cá, certo ou não? Então eu vou ficar com o EDO desse jeito agora, ok?
E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o dt, passar para cá, e vou pegar o dy e passar para cá. Que um matemático puro não me veja, certo ou não? Porque talvez ele possa achar que isso é um abuso, né? Eu poderia deixar o k0 onde eu quisesse, tá? Eu deixei ele aqui por simplicidade, na minha opinião, tá bom? Usar essa separação dy para cá e dt para cá, mas funciona. Então, ó, eu reescrevi esse EDO assim, certo? Dê uma olhada e vê se você seria capaz de refazer esse passo. Uma vez que você fez, integra dos dois lados, certo? Aplica o sinal de integral só, porque o elemento de integração já está escrito aqui, ó. Então, essa integral vai ser igual a essa integral, ok? Maravilha, e agora? Como é que eu faço? Né? Agora eu integro os dois lados. Ó, esse lado, k0 dt, vai ser, o k0 é uma constante, sai para fora da integral, e eu vou ter simplesmente essa integral valendo k0 vezes t, ok? Mais a constante de integração, c. Desse lado aqui, estou fazendo a integral indefinida, certo? Desse lado eu tenho a integral de 1 sobre y. A integral de 1 sobre y dá ln do módulo de y, mais uma constante de integração. Mas note que se eu tiver uma constante de integração aqui e uma constante de integração aqui, eu posso passar uma para cá e a subtração das duas dá uma terceira constante. Então eu não preciso ficar escrevendo um monte de constantes aqui. Só uma constante de integração para a EDO inteira basta, ok? Ótimo. Então, agora o que eu faço? Se eu não gostei desse, aqui já é uma solução da EDO, né? Mas se eu não gostei do jeito como ele está escrito, eu posso aplicar a exponencial dos dois lados, tá bom? Ao aplicar a exponencial dos dois lados, eu fico que o y de t é igual a e elevado a k0t mais c. E eu posso separar isso aqui desse jeito, ó, e elevado a k0t mais e elevado a c. Isso aqui é uma terceira constante, que eu posso escrever constante, c, de novo, se eu quiser, ou k0, algum nome que eu queira dar para essa constante, tá bom? Eu vou definir ela pela condição inicial. Né? A condição inicial é que o y de t igual a 0 é igual a y0. E aí, quando eu imponho esta condição, o que eu faço? Eu substituo, né? Eu venho para a minha EDO, que está escrita aqui assim, e substituo. Substituo o tempo igual a 0 e o y por isso daqui. Então, o y de t igual a 0 vai virar y0. E aqui eu vou ter e elevado a k0 vezes 0, mais e elevado a c. Tá bom? Ao fazer isso, isso aqui vai dar 1, né? E eu vou ter que y0 é igual a e elevado a c, certo? Portanto, na solução que eu tinha, que era essa daqui, ó, y de t igual a e elevado a k0t mais e elevado a c, eu troco e elevado a c por y0, e aí olha que bonitinho ficou a minha solução. Y de t é igual a y0 e elevado a k0t. Tá bom? Entenderam? Muito bem. Então, nota que essa técnica permite resolver as EDOs mais complexas. Eu resolvi uma bastante simples, mas não importa, desde que eu consiga separar essas variáveis e consiga fazer integrações indefinidas. Tá bom? Vamos encontrar um jeito de conferir a nossa solução? Hoje em dia a gente tem muita ferramenta para fazer essas coisas. Eu gosto especialmente quando a ferramenta é web, porque está acessível a todos, até de um smartphone ou de um tablet, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar esse site aqui, ó, www.wolframalpha.com. Está aqui escrito, não tem erro. Ou digita Wolfram Alpha no Google que você vai encontrar. O Wolfram Alpha tem um menu, né? Digita aqui essa entrada que você vai obter essa solução aqui, ó. Tá vendo? Essa solução bate com a nossa. Ele só usou um outro nome para constante. Vamos lá ver como é que isso funciona no Wolfram e daqui a pouco a gente volta. Então, vamos abrir o Wolfram e ver como é que funciona encontrar as soluções das EDOs. Ó, eu vou digitar Wolfram, o meu já está começando a aparecer aqui, ó. Se só digitar Wolfram Alpha, ele já deve entrar. Mas se não, faz uma busca no Google. Quando você abre o Wolfram, ele tem aqui um menu. Ele tem até agora um novo sistema de inserir as equações como de forma matemática, escrever a equação em si. Mas eu estou tão acostumado e eu prefiro passar em texto porque você pode copiar e colar o PDF ou copiar o texto que está escrito ali, né? Não tem muito que dar errado. Então vamos escrever a nossa EDO aqui, ó. A nossa EDO é uma derivada de y em função do tempo, certo? Menos uma constante K1, que é igual a vezes o y, que é igual a zero, certo? Depois de terminado isso, você pode apertar Enter ou clicar aqui no igual. Ó. Eu vou clicar aqui no igual e vamos ver ele computando os nossos resultados. A primeira coisa que é bastante interessante é que ele escreve o que ele interpretou que você digitou. Não deixe de olhar isso aqui, tá bom?
Ele está usando o del porque é mais genérico, mas é a mesma coisa, é uma derivada, tá bom? Então note que, veja se essa derivada bate com o que você pretendia que estava digitando, isso é muito importante. Depois disso ele vai passando algumas informações, ó. Ele percebeu que essa equação é separável, ele classificou, ó, é uma EDO de primeira ordem e linear, certo? Então ele te disse o que é que você digitou, bacana, né? E depois disse que você poderia ter digitado assim, com esse asterisco, porque é derivada no tempo, isso não importa muito pra gente aqui, e aí deu a forma da solução, ó, que legal, tá vendo? C1 elevado a K1 de t. Bacana, né? Muito bem. Vamos voltar para a apresentação. Interessante, não? Deu para conferir o resultado, né? Você pode mudar agora alguma coisa e usar mais um pouco o Wolfram. Agora vamos ver a segunda forma de resolver uma EDO. Para não ficar com a mesma equação, ficar meio chato, eu vou complicá-la um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma EDO, só que eu mudei duas coisas aqui. Ó. Aqui eu deixei um sinal de positivo, para você ver onde vai parar esse sinal de positivo. É claro, né, ele vai estar dentro da constante K0, mas só para vocês verem. E coloquei uma constante K1 em vez de ser igual a zero, para complicar um pouquinho mais. Quando a gente faz isso, a gente diz que essa EDO não é mais homogênea. Uma EDO homogênea é aquela que todos os termos dependem da variável de estado. Aqui eu tenho um termo que não depende da variável de estado, ele depende do tempo. Da forma mais simples possível, ele é uma constante, mas ele depende do tempo, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente pode resolver esse EDO. A gente poderia integrar os dois lados também, mas vamos fazê-la de outro jeito. Ó, então, a gente quer encontrar a solução analítica. A nossa tarefa, portanto, é encontrar uma função de y de t que satisfaça esse EDO aqui. Ó. A gente começa observando que esse EDO então tem esses três termos, dy dt, k0 vezes y e k1. Como a gente nota que tem um termo no EDO que não depende de y, e sim de t, essa é uma EDO não homogênea. Okay? Uma EDO homogênea, portanto, é aquela que não tem esse tipo de termo. Todos os termos dependem da variável de estado. A solução das EDOs não homogêneas é um caso geral, claro, das EDOs homogêneas, né? Porque basta zerar uma. Se eu resolver para isso daqui, eu posso depois tomar na solução K1 igual a zero e encontrar a solução da homogênea, certo? Bom, entendido essa questão de DO homogênea e não homogênea, vamos iniciar a solução desse DO aqui pelo caminho da resposta natural e forçada. Né? Ela é interessante que a gente permite certas interpretações para a gente. Então, como trata de uma EDO não homogênea, a gente vai começar dividindo essa solução. A gente vai chamar de resposta natural ou resposta transitória a resposta da equação homogênea. E vai chamar de resposta forçada ou resposta em regime permanente a resposta da equação não homogênea. Depois a gente vai encontrar uma solução completa, que é a soma das duas. Certo? É possível provar, e isso eu não vou fazer aqui, que uma vez que você encontre duas soluções possíveis para uma EDO, a solução mais geral é a soma dessas soluções, ok? Porque ela é linear, né? Tá bom? Bom, para encontrar a resposta só natural ou transitória, a gente tem que fazer é zerar todos os termos que fazem essa equação ser não homogênea, ou seja, todos os termos que não dependem de y. No caso dessa EDO aqui, eu vou zerar o K1, tá bom? Então, eu vou substituir o K1 por zero, e aí depois vou passar aqui o menos K0y para cá, né? E vou encontrar uma EDO parecida com aquela que a gente acabou de resolver, certo? Eu posso chutar, se eu quiser, a solução para esse EDO, mas eu já sei que ela é desse tipo aqui, ó, yn igual a elevado a st, tá bom? Eu vou usar S aqui, para depois a gente encontrar esse S de uma forma mais fácil, certo? Então, a gente poderia inverter e integrar dos dois lados. Ou a gente faz isso, ó. A gente assume que a solução é desse tipo, é exponencial, porque vai ser sempre uma exponencial quando é a solução de primeira ordem, ou de segunda. Substitua essa exponencial aqui. Né? Aí, eu vou ter então que a derivada da minha solução que eu estou chutando é igual a menos K0 vezes a solução que eu estou chutando. Né? E aí eu resolvo. Para resolver, eu tenho que resolver essa derivada. É bem fácil, né? Derivar a elevado a st vai dar a elevado a st vezes a derivada de e elevado a st, que é s. Tudo bem? Porque a derivada exponencial é ela mesma. Tá bom? Regra da cadeia. Desse outro lado aqui é só distribuir o k0. Então, eu vou ter uma equação desse tipo aqui, assim, ó, se eu assumir que isso aqui é a solução da EDO. Tá bom? E aí eu sei que a exponencial nunca dá zero, então eu posso cortar ela. E eu sei que o a é uma constante e não deve ser nula, então eu corto ela. E aí eu tiro que S é igual a menos K0. Então,
o que eu estou afirmando? Eu estou dizendo que eu consegui descobrir que essa função é solução da EDO desde que S seja igual a menos K0. Tá bom? Então, sem fazer uma integral, eu consegui chegar nessa solução. É claro que eu tinha que conhecer a forma da função que é a solução da EDO, mas toda EDO tem como forma de solução uma exponencial. Tá bom? Legal, mas isso é resposta só natural, é só o meu y de n. Agora eu preciso encontrar a sua resposta forçada. Mas a resposta forçada tem a mesma jeito de fazer. Eu vou supor uma solução. E eu posso supor uma solução da forma do termo forçado. E aqui que é o grande pulo do gato, certo? Isso vai funcionar para quando tiver uma exponencial, quando tiver um seno, um cosseno. Para quem já trabalhou com fasores em eletricidade, é daqui que vem aquilo tudo. Então, a parte forçada vai ter como solução uma coisa parecida. O termo forçado é uma constante, K1. Então, eu vou dizer que a minha solução forçada é uma constante. Y forçado igual a B. Fala, nossa, será que isso funciona? A gente vai verificar. A gente vai pegar essa constante, vai substituir na EDO e vai ver se ela de fato é solução. Ó, substituir, tá vendo? Eu vou ter basicamente um sistema, então. Quando eu substituir, eu vou ter que a derivada da constante é igual a menos K0 vezes a constante mais K1. Certo ou não? Porque eu estou substituindo o y por uma constante, não é? Ora, bolas, a derivada da constante é zero, então esse termo vai embora. E aí eu vou passar esse termo para o lado de lá e vai ficar aqui K0 vezes B é igual a K1. E, portanto, B é igual a K1 sobre K0. Ó, encontrei, tá vendo? Se B for igual a K1 sobre K0, ele é a solução desse EDO assim. É só substituir para você ver. Tá bom? Interessante, né? Então, ó, a solução forçada é YF igual a B, ela é a solução desse EDO se o B for igual a K1 sobre K0. Legal, né? E aí a minha solução forçada está aqui. Eu encontrei ela de forma relativamente simples. E como eu falei, isso vale mesmo se você tiver com seno, com cosseno, com exponencial, com uma função toda complicada. Portanto, a solução geral vai ser a soma. Ó, o y de t vai ser o y natural de t mais o y forçado de t. Então ficou essa soma aqui. Ó. Eu encontrei a forma da solução. A única coisa que eu não fiz ainda foi encontrar quanto vale essa constante, que é aquela constante que vem da condição inicial. Eu sempre vou ter ela. Eu não tenho como resolver sem usar uma condição inicial, tá bom? Eu tenho que substituir, né? Aqui eu estou sendo um pouco mais rigoroso, porque eu estou pensando na continuidade do sistema, certo ou não? Eu sei que, independente de se eu estiver fazendo um limite para cima ou para baixo no tempo, para qualquer tempo que eu tiver, o y vale y0, tá bom? Então, de certo modo, sendo mais preciso matematicamente, eu tenho que calcular um limite, né? Eu calculo o limite para quando o y de t, para essa minha solução, para quando t tende a zero. Porque eu até poderia ter uma indeterminação, uma loucura assim. Mas nesse caso não é isso. Resolver o limite é simplesmente substituir, tá bom? Então, resolver o limite é substituir o t por zero. Então, ao substituir o t por zero, eu vou encontrar essa equação. E e elevado a zero é 1. Então, o que eu vou ter é que y0 é igual a vezes 1 mais k1 sobre k0. E, por consequência, então, agora eu vou trocar, né? Vou passar o a para cá. E vou passar o y0 para cá. E vou trocar o sinal. E vai ficar aqui o a é igual a y0 menos k1 sobre k0. Tá bom? E com isso, então, a minha solução completa fica assim, ó. Tá vendo? y0 menos k1 dividido por k0 vezes essa exponencial mais k1 sobre k0. Como é muito comum a gente encontrar esse tipo de solução, eu posso tentar reescrever ela, se você achar conveniente. Se não, tá bom. Você pode multiplicar aqui ó, o y0 pela exponencial e o k1 menos k0 pela exponencial. E depois colocar o k1 sobre k0 em evidência. Aí você vai encontrar uma solução desse tipo aqui assim, ó. Né? Para quem já trabalhou com eletricidade, isso aqui é uma descarga de capacitor, isso aqui é uma carga de capacitor. Aquele capacitor, ao mesmo tempo, está descarregando no resistor e está carregando pela fonte V1. Tá bom? Entenderam? Interessante, né? Se eu quiser conferir, eu volto lá no Wolfram Alpha, tá bom? Refaça, só que agora coloque K, em vez de colocar menos, coloque mais aqui e coloque igual a K1, tá bom? Quando você fizer isso, ele vai dar essa solução aqui, ó, que foi o primeiro tiro que a gente deu, tá vendo? Antes de encontrar quanto que vale o A para a condição inicial. Colocando a condição inicial, o Wolfram vai dar uma solução com uma forma um pouco distinta.
faça você. Ó, como é que define a condição inicial? Desse jeito aqui, ó. Isso eu já estou contando para você. Mas eu sugiro que você não use y0 como eu usei aqui, porque isso confunde o Wolfram. Ele começa a achar que o y0 é a variável independente da derivada e fica todo maluco. Então faça desse jeito, dê um outro nome. Eu chamei de A0 a condição inicial. E veja o resultado que vai dar e compare com a nossa solução final, tá bom? Bom, o que eu queria terminar falando para vocês é que, por mais complexa seja uma EDO, se você quiser, você pode resolver ela numericamente, tá bom? Então, resolver uma EDO numericamente requer algum software de matemática. A gente pode, de fato, usar um software específico para isso, como o MATLAB, ou a gente pode resolver isso em Python, se a gente quiser. Então, eu estou entregando para vocês aqui o código, se você tiver qualquer compilador em Python para aplicar esta EDO e resolver. É a mesma que a gente acabou de fazer. Só com uma observação importante. Quando eu faço soluções numéricas, eu não consigo deixá-las em função de nada. Então, eu preciso conhecer todo mundo. Eu preciso conhecer quanto é a minha constante K0, preciso conhecer quanto é a minha constante K1 e preciso conhecer quanto é o Y0, tá bom? Eu não consigo deixar em função de nada. Essa é a desvantagem das soluções numéricas. Mas ele vai me dar um gráfico em que eu posso ler o valor daquela minha variável onde eu quiser. Isso aqui é o princípio daquilo que está lá, está no começo de fazer soluções em sistemas dinâmicos ou até mesmo de elementos finitos. Eu vou mostrar para vocês como rodar este pequeno código online e depois a gente volta aqui para a apresentação. Bom, então a gente já usou o Wolfram para fazer a solução analítica. Agora vamos usar o Python para fazer uma solução numérica. De novo é pela web, abre uma aba no navegador. Existe um compilador Python aqui para quem tem conta Google. Se você quiser, você pode baixar e instalar um compilador Python. Ele chama Google Colab. Procure ele no seu navegador, digita lá Google Colab para o buscador, meu buscador padrão é o Google, e ele tem aqui, ó, Welcome to Collaboratory. Se não, você digita esse termo aqui, ó, research.google.com, ok? Se você digitar isso aqui, você já vai entrar no site do Google Colab, ok? Quando você entrar, ó, eu tenho um monte de coisas que eu já fiz aqui, né? Se você nunca usou na vida, você só tem que clicar em Novo Notebook aqui, ó. Ele vai esperar um pouquinho e vai abrir uma janela para você poder compilar esses resultados aqui no seu qualquer código de Python que você quiser, inclusive um numérico. Dá um nome para isso daqui, certo ou não? Então eu vou chamar aqui de teste, tá bom? Mas você pode chamar de EDO, dá o nome que você quiser. Uma vez que você faz isso, ele fica salvo no seu Google Drive, ok? Do Google Drive da sua conta. E aqui você pode digitar o código que você quiser, tá bom? Eu não vou ficar aqui digitando o código porque eu estou entregando ele para vocês. Então eu vou copiar ele no bloco de notas para mostrar para vocês que isso aqui é só texto puro, tá bom? Vou dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui, ó. Tudo bem? Depois que você fizer isso, não é? Basta você clicar no Play. O meu objetivo aqui não é explicar como fazer uma solução numérica. Você é capaz de buscar nos helps como fazer isso, tá bom? O mais interessante aqui é entender aonde está a informação mais importante. A informação mais importante primeiro está aqui, ó, quando eu defino essa função. Esse def é uma função, uma subrotina em Python, e eu preciso dela, e é aqui que eu escrevo EDO. Se for uma EDO de segunda ordem, eu não consigo escrevê-la aqui, eu tenho que escrever como um sistema de duas EDOs de primeira ordem, ok? Depois de fazer isso, eu vou usar essa função aqui, ó, oddInt, ok? E pronto, ele vai integrar. Essa função oddInt está dentro dessa biblioteca, scipy.integrate. Então eu tive que fazer essa importação de biblioteca, from scipy.integrate, import oddInt, ok? Além disso, eu importei o NumPy como NP e o Matplotlib como PLT. Se você já usou o Python para soluções numéricas, para coisas numéricas, você deve estar entendendo o que eu estou fazendo. Se não, olha na nossa playlist, porque tem aulas sobre como usar o NumPy para ciências exatas. Isso é muito importante, tá bom? Eu estou imaginando aqui que você já usou para lá, se você realmente quiser entender essa parte. Aí é só clicar aqui no Play e deixar ele trabalhar, certo? Ele vai conectar aqui, ó. Ele vai dar para a gente um certo quantidade de RAM e de disco de processamento, vai resolver, e ele deu aqui para a gente, ó, a solução exata e a solução numérica. A solução exata porque eu mandei plotar, né? Eu sabia a solução exata e mandei escrevê-la aqui, ó, tá bom? Senão ele teria dado só a numérica. E eu pedi para fazer o gráfico, tá bom?
Depois eu fiz até a diferença, subtraí um de outro para mostrar o erro. A nossa solução numérica é tão boa que o erro dela está na ordem 10 a menos 8, ó, certo? Não é nem milésimos, é micronésimos, certo? É uma solução muito, muito, muito precisa. Tanto que as duas batem exatamente iguais na curva, ok? Interessante, não? Ficou bonita essa solução, né? Simples, não? E você pode fazer do seu celular, onde você quiser, né? Basta ter uma conta do Google. Muito legal. Agora, você pode falar, pô, professor, eu não gostaria de resolver em Python. Tem alguma alternativa grátis para fazer isso? Tem. Se você preferir, você pode resolver esse EDO usando o Scilab, ok? O código para resolver em Scilab é muito parecido, mas ele tem algumas pequenas diferenças. A forma como você usa as funções, por exemplo, é mais simples no Scilab, porque você não tem que dizer de que biblioteca está vindo aquela função. Mas fora isso, a lógica é sempre a mesma. Todo integrador funciona do mesmo jeito, tá bom? Vamos abrir o Scilab e ver como é que funciona rodar esse código e depois a gente volta para encerrar a aula. Olha, se você está mais familiarizado com o Scilab, não tem problema. Instala aí o Scilab na sua máquina, que aí você precisa de um computador, ou você pode usar o Scilab na nuvem, né? Mas geralmente quem está usando na nuvem prefere usar o Python. Se você está usando o Scilab, porque você quer um programa instalado na sua máquina. Então abre ele lá, e o Scilab tem mais semelhanças com o MATLAB do que o Python, de fato, em certo modo. Mas se você aprender a usar o NumPy, você usa o Python como um MATLAB. E aí depois, para poder digitar um código, por exemplo, aquele da aula, basta que você clique aqui, ó, e abra o SciNote, tá bom? Eu já tenho um monte de códigos abertos, inclusive aquele lá que a gente fez. Mas se não, você clica em novo aqui e sai digitando o seu código, tá bom? Então, o nosso já está aqui, ó. Eu chamei ele de EDO de primeira ordem, tá bom? Muito bem. Então, eu estou usando as mesmas constantes para dar o mesmo resultado lá do Python. De novo, eu preciso definir uma função, tá vendo? Só que a forma de escrever função em Scilab é um pouco diferente. E de novo, eu preciso definir tudo, tá bom? Senão ele não faz. Dê uma olhada no código, aqui o objetivo não é esse. Eu só vou rodar para mostrar para vocês como funciona. É sempre mais fácil rodar no Scilab clicando aqui, ó, salvar e executar. Então eu vou fazer isso. Então eu cliquei em salvar e executar e ele vai fazer os dois gráficos. Ó, aqui é o gráfico das duas curvas, teórica e prática, e aqui é do erro numérico, tá bom? Ficou muito parecido os dois, de fato, certo? Vai do gosto do freguês, tá bom? Então agora vamos voltar para a aula que eu quero propor alguns exercícios para vocês. Olha, agora que você já viu como resolver analiticamente à mão, ou analiticamente usando o Wolfram Alpha, como você pode resolver uma EDO de primeira ordem numericamente com Python, numericamente com Scilab, você tem todas as condições de resolver qualquer EDO de primeira ordem e conferir seu resultado. Então, eu estou propondo aqui alguns exercícios para você praticar. O primeiro é assim, ó. Dado esse EDO de primeira ordem e essa condição inicial a seguir, determina quanto que vale o z de t, e note que o z é a minha variável de estado, ou seja, quanto vale o z em função do tempo. Depois faz um gráfico do z de t para t entre 0 e 10, tá bom? A minha dica para você resolver essa EDO é usar o segundo método que a gente viu e olhar para essa função aqui e perceber que a minha solução forçada tem que ser com essa cara aqui, ó, tá bom? Eu acho muito mais fácil tentar resolver integral, mas essa é uma EDO separável. Depois, vamos deixar bem mais interessante, né? E se essa função for um cosseno? Olha, se essa função for um cosseno, determinar a solução vai ser muito mais difícil se eu integrar. Ainda dá, mas vai ser muito mais difícil. A minha sugestão é você usar de novo o segundo processo, resolver a resposta natural e depois a forçada. Quando você fizer isso, não se esqueça de que o caso geral de um cosseno é um cosseno com uma fase. Mas se você colocar um cosseno com uma fase, vai dar muito trabalho analítico. É mais fácil imaginar que a fase do cosseno é um seno. Então, a solução mais simples possível para esse caso é supor uma solução desse tipo aqui, ó. Uma constante vezes cosseno, mais uma outra constante vezes seno. Note que a frequência de oscilação do cosseno não muda, nem no cosseno, nem no seno, ok? E aí você vai ter que determinar essas duas constantes para encontrar a solução forçada. A solução natural de todos está muito parecida. Dê uma olhada aqui que eu já estou dando a condição inicial numericamente, tá bom? Então você pode resolver numericamente o problema e depois comparar. E por fim, aqui um desafiozinho interessante. Eu estou dando uma EDO não linear aqui, certo? Então, a EDO não linear é sempre mais difícil de resolver.
Esse aqui eu gostaria que você só resolvesse numericamente, ou usando o Celeb ou o Python, mas que você compare o resultado e determine o erro numérico. Para fazer isso, eu estou te dando de presente a solução aqui, ó. A solução desse EDO é isso aqui, tá bom? Então, compare essa solução analítica em função do tempo com a numérica que você vai encontrar em função do tempo. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que foi muito completa sobre EDOs e deu um leque de opções para vocês resolverem qualquer EDO que vocês encontrarem pela frente de primeira ordem. Espero que vocês tentem fazer os exercícios e que tenham sucesso. Até mais e bons estudos!